O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a erliquiose, uma das doenças do carrapato. Nós temos várias doenças, entre elas babesiose, erliquiose, anaplasmose e a doença de Lyme. Mas esse vídeo vai ser exclusivo sobre a erliquiose, que é uma das doenças mais comuns da doença transmitida pelo carrapato, que eu vou explicar tudo para vocês de uma maneira simples, fácil e rápido. Então, se você não me conhece, me chamo Matheus, sou médico veterinário, formado aí uma década. Estou aqui para trazer a verdade, né? Eu brinco que veterinário sem filtro. Então, estou aqui para trazer a verdade para você sair dessa bolha aí, né, do mercado pet. Então, já sabe, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, que isso daí motiva cada vez mais a gente tá trazendo conteúdo de verdade, trazendo real verdade para você e o melhor, trazendo a verdade para você cuidar do jeito certo do seu cachorro. Então vamos lá, o que é a doença do carrapato? Mais especificamente a erliquiose, tá? A erliquiose é uma doença transmitida pelo carrapato e o nome técnico, né, o nome científico dela é Ehrlichia canis, tá? Ela é uma bactéria, tá? Ela não é um outro tipo de patógeno, ela é uma bactéria e ela é transmitida pela picada do carrapato. Na saliva da boca do carrapato ali, das presas do carrapato, ele passa essa bactéria e a infecta o seu cachorro. Uma coisa assim que vocês têm que entender para sempre, tá? Ela não tem cura. A doença do carrapato é a erliquiose, ela é uma doença que ela vai ficar latente no organismo do seu cachorro. Quando nós realizamos um tratamento no cão, a ideia é fazer o quê? Baixar o máximo possível dessa bactéria, diminuir a carga desse parasita, né, dessa bactéria no organismo. Só que ela pode ficar latente, aonde? Fígado, baço, articulações, linfonodos, então ela pode ficar escondida. E aí quando tem uma baixa na imunidade do seu cão, ela vem à tona. Por isso que aqui nesse canal, em todos os meus projetos, quem é meu cliente, quem está na comunidade Cão Raiz, entende a importância da imunidade dos cães. Quando o cão está com a imunidade alta, o organismo ele consegue lutar, combater contra essa doença e não deixar ela vir à tona novamente. Para vocês terem uma ideia, né, não sei se vocês têm cães há muito tempo, mas antigamente, vou colocar uns 15, 20 anos atrás, o tratamento da doença do carrapato levava em média 7 a 10 dias. Depois mudou de 10 a 14. Depois foi de 14 a 21. Hoje estamos a 28 dias de tratamento com a doxiciclina. Por quê? Por causa do subdiagnóstico de doenças e o uso indiscriminado do fármaco, né, que a gente usa de primeira mão aí, que é a doxiciclina. A doxiciclina, ele é um antibiótico específico para o tratamento da erliquiose. Mas antes de tudo, vocês têm que entender que a erliquiose, ela pode causar diversos problemas no organismo dos nossos cães. Primeiro, ela vai afetar o sistema imunológico. Então o cão ele pode ter baixa de plaqueta, ele pode ter esplenomegalia, que é quando o baço fica muito grande, pode ter dores articulares, pode ter febre, pode ter vômito, pode ter diarreia, pode acontecer diversos problemas. Às vezes nós temos problemas secundários, então vou te dar um exemplo. O cachorro está com muita diarreia e a imunidade está muito baixa. Então, às vezes, a gente está olhando só para a diarreia, mas o que está causando essa diarreia é a baixa de imunidade desse cão, ocasionada pela doença do carrapato. Então, muitas vezes, ela é subdiagnosticada, não consegue fazer o diagnóstico efetivo dessa doença. E aí que começam os outros problemas, tá? Eu não sei se você já teve, tá? Cães que têm a doença do carrapato pode ter sangramento nasal, é muito comum. Outro problema é uveíte, é quando o olho ele fica meio esbranquiçado, meio cinza, é outro sinal clínico muito comum. Claudicação, que é o cachorro mancar. Então, a doença do carrapato, ela pode afetar o organismo todo do seu cão. Todo. Mas na maioria das vezes o cão ele começa como? Ficando apático, ele começa a ficar quieto, ele começa a ficar com inapetência, ele não quer comer, tá com anorexia, ele para de querer comer e aí ele começa a emagrecer. Em todos os casos, assim, a sua grande maioria, né, os cães eles começam a ter febre, porque a febre é um jeito do organismo atacar essa bactéria. Porém, ele não consegue, se a imunidade estiver baixa, ele não consegue atacar e matar. E aí o corpo ele começa a entrar em um estado de sofrimento. O corpo todo começa a sofrer. E um dos problemas muito comuns da doença do carrapato é a trombocitopenia. Ela começa a atacar a parte das plaquetas, né? Que ela vai causar esplenomegalia, vai aumentar o baço desse cão, e esse cão tendo esse baço aumentado pode haver sequestro de plaquetas e também pode afetar essa parte imunomediada, né? De não ter mais produção de plaquetas. Então começa por isso daí. Sequestro, outra, a quebra dessas plaquetas e outra, a falta de produção dessas plaquetas. E aí, plaqueta baixa pode começar a ocasionar hemorragias, petequias, que são pequenas bolinhas de sangue pelo corpo, sangramento nasal, diarreia com sangue, hematúria, que é quando faz urina com sangue. Então tudo isso daí ocasionado por quê? Doença do carrapato, a erliquiose, tá? Então o tratamento da doença do carrapato, hoje, né, a gente já alonga aí para mais de 20 dias, né, 28 dias de doxiciclina. Quando nós temos uma baixa, né, dessa plaqueta, que é bem comum, que é a trombocitopenia, os achados principais no exame de sangue são o quê?
trombocitopenia, que é a baixa das plaquetas, leucocitose, que é os leucócitos muito altos, neutrofilia, que são os neutrófilos muito altos, que são partes dos leucócitos, e comumente nós encontramos desvio à esquerda, que é a presença de bastonetes, né, que é o organismo querendo a medula, liberando muitos leucócitos para combater essa infecção. Isso daí nós temos que realmente entrar com a doxiciclina e também usar o corticoide, né? No caso, nós usamos a prednisolona, que ele vai agir como um imunomodulador, para que o corpo pare de ter essas respostas imunológicas, que está exacerbada, e começa até a melhorar a produção das plaquetas. Normalmente, nós fazemos o uso da doxiciclina junto com a prednisolona, e em alguns casos nós temos anemia. Porém, um adendo muito importante, tá? Nem sempre a erliquiose ela está sozinha, porque o carrapato ele pode transmitir outras doenças. Como eu falei, a doença transmitida pelo carrapato podem ser 4. Erliquiose, que é a mais comum, babesiose, anaplasmose e a doença de Lyme. Essas 4, o cão ele pode ter só uma, ele pode ter 2. Eu já peguei cães que têm 3 doenças ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, nós temos que tratar as 3 ao mesmo tempo. Por isso que é importante fechar o diagnóstico da maneira correta. Então, como que nós fechamos um diagnóstico para a doença do carrapato? Não é só com o hemograma, tá? O hemograma é o jeito mais fraco de se fechar um diagnóstico. Quando nós realizamos um hemograma, ele vai dar leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda e tudo mais, e a baixa de plaqueta. Ok, aí eu tenho que ir investigar qual tipo de patógeno, qual tipo de patologia esse cão está tendo. E aí a gente pode ir para o quê? Um teste rápido, 4DX da IDEXX, ele também é muito bom. Nós podemos realizar PCR e sorologias para realmente fechar um diagnóstico. O que eu indico para vocês é realizar a triagem completa, né? Pedir para o médico veterinário realizar a triagem completa de todas as 3 doenças, né? No Snap 4DX, ele já pega erliquiose, anaplasmose e a doença de Lyme, tá? Mas você pode mandar para o laboratório para fazer o diagnóstico específico para todas elas. Por quê? Porque aí é tratado especificamente. Se tiver anaplasmose e erliquiose, a gente trata específico. Eu vou fazer um outro vídeo sobre anaplasmose, um outro vídeo sobre babesiose, explicando cada uma delas e os seus tratamentos, tá? Mas por que eu falei tudo isso? Porque às vezes, se nós temos anemia com esses sinais de leucocitose, baixa de plaqueta, esse cão ele pode sim estar tendo a anaplasmose e a babésia, porque os sinais clínicos mais específicos de anemia é anaplasmose e babesiose. Por que eu estou falando isso? Porque para não fazer tratamentos que não vão surtir efeito. Porque se eu tenho 2, 3 doenças ao mesmo tempo e eu só trato com a doxiciclina e o corticoide, eu não estou atacando as outras duas. Porque a anaplasmose e babesiose, na maioria das vezes, nós temos que tratar com antiparasitários. E aí é um tratamento com a doxiciclina, só que eu tenho que usar junto outro antiparasitário. Então por isso que é importante o real diagnóstico dessa doença, da erliquiose, ok? E aí vai ter gente que vai falar assim, Matheus, mas teve uma vez a erliquiose, pode ter outras vezes? Pode, porque essa doença ela fica latente no organismo do cão. Então a imunidade baixou, ela pode vir à tona e consequentemente vai ocasionar todos os problemas que ela vai vir a ter de novo, tá? Então por isso que é importante o cão estar com a imunidade muito alta. O cão estando com a imunidade boa, o cão estando saudável, não estando acima do peso, estando ativo. Lembra, gente, sempre dos 5 pilares, né, da saúde. Alimentação, suplementação, atividade física, rotina e saúde mental. Trabalhando esses 5 pilares na saúde do seu cachorro, o seu cão ele vai sim ter uma imunidade e diminui muito a chance desse cão ter aí uma doença do carrapato ou ter uma recidiva, né, voltar a ter outra vez essa doença do carrapato. Lembrando, tá, gente, é muito importante o acompanhamento com o médico veterinário, é muito importante realizar as medicações corretamente. Se foi prescrito doxiciclina uma vez ao dia, porque são doses específicas. 2 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. E sempre tenha em mente que o uso do corticoide precisa ser feito desmame. O que é o desmame? Quando eu uso uma alta dose de corticoide, dose que não é anti-inflamatória, né? Eu uso para ação imunomediada, para evitar esse problema, né, de quebra das plaquetas, esse problema da baixa das plaquetas, para ajudar na produção de plaquetas também, né? Essa ação desse corticoide, se eu usar por muito tempo e desmamar, e não desmamar, né, o organismo ele para de produzir os próprios corticoides. E aí nós temos um problema da imunidade. Então toda vez que nós usamos muitos corticoides, muita dose alta de corticoide, nós precisamos realizar o desmame, tirando gradativamente para que o corpo volte a produzir esses anti-inflamatórios, esses corticoides, né, esse cortisol endógeno, porque nós estamos oferecendo exógeno. E aí nesse caso eu tenho que voltar à produção endógena. Ok? Então, a grosso modo, é tudo isso daí. Uma coisa que eu gosto sempre de associar, tá? Para melhorar, e aí vocês sabem que eu sou totalmente adepto à alimentação natural. Um cão que ele tem uma alimentação mais natural, que ele não come ultraprocessado, ele tem menos radicais livres, eles têm menos AGEs, eles têm menos inflamação sistêmica. Tendo menos inflamação sistêmica, a imunidade fica melhor. Então,
Eu sempre aconselho os meus clientes, quando estão em tratamentos, tentarem ir direto para uma alimentação natural e manter esse cão em uma alimentação natural. A alimentação natural não tem como, gente, não tem como negar. É o melhor caminho para um cão estar mais saudável. Melhora a qualidade do metabolismo, melhora a qualidade do intestino. Melhorando o intestino, nós melhoramos a imunidade. Então, uma alimentação natural associada a um tratamento e pós esse tratamento, nós diminuímos muito a chance desses cães terem recidivas novamente da erliquiose. E um detalhe muito importante, tá? As pessoas às vezes usam esses remédios de comprimido, como NexGard, Bravecto, Simparic, para evitar a doença do carrapato. Pessoal, eles não evitam a doença do carrapato. Eles evitam a infecção Eles evitam que o cão ele tenha uma infestação de carrapato. Se vocês forem olhar na bula, eu vou deixar até aqui, eles falam que não evita a infecção. Por quê? O carrapato ele tem que picar para tomar o sangue para poder ter contato com o veneno. E é na picada que o carrapato transmite a doença, tá? Então não quer dizer que você está dando NexGard, Bravecto e Simparic para o seu cachorro que ele não vai ter doença do carrapato. Eu já atendi muitos cães que o dono chega e fala, mas eu estava dando Simparic todo mês, ou NexGard certinho, ou Bravecto a cada 3 meses, e o cão ele teve a doença do carrapato. Então não quer dizer que você está dando que ele não vai ter, porque o carrapato precisa chupar o sangue e é na picada que ele transmite a doença, tá? Então isso eu não estou falando, criticando esses remédios. Eu estou mostrando que tem nas bulas. Na bula eles estão informando isso daí, ok? Então não acha que você vai dar esses comprimidos que vai evitar a doença do carrapato. O único jeito de você evitar a doença do carrapato é evitar que esse cão seja picado. Qual que é o único jeito que evita a picada? É repelentes. Ou você usa repelentes naturais, à base de NIM, de citronela, ou você pode usar venenos, spray como Frontline Spray, porque ele vai agir na camada da pele, ele não é uma ação sistêmica, então ele vai estar ali na pele, na gordura, no pelo, e o carrapato entrou em contato, ele vai sair fora ou ele já morre. Por quê? Ele não teve a picada, tá? As pipetas Purons também agem desse jeito e as coleiras também, tá? Então você tem que ver qual que é o melhor meio de prevenção de acordo com a sua região, o local. Então vamos supor, Matheus, eu moro num apartamento em São Paulo, meu cachorro só sai, dá uma volta em volta do quarteirão, às vezes vai pro Ibirapuera, vai fazer você pode usar repelentes tópicos, tá? Matheus, eu moro em sítio, eu moro em chácara, meu cachorro tem contato com cavalo, boi, é um ambiente mais livre. Aí é melhor uma coleira, né? Ou as pipetas no pescoço. Então você tem que entender que o melhor jeito de fazer a prevenção é de acordo com a sua região, com o seu local, tá? E não achar que esses comprimidos eles vão salvar a pátria, porque não vão. Eu vou fazer um outro vídeo daqui a um tempo falando sobre esses comprimidos e o uso indiscriminado deles, o que isso pode causar, que são as isoxazolinas, tá? Já tem notificação da FDA falando de problemas neurológicos e tudo mais, mas isso é tema de um outro vídeo. Combinado? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem claro esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo aí que já teve um cachorrinho com a doença do carrapato. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso motiva cada vez mais eu estar trazendo conteúdo de qualidade, falando a verdade para vocês saírem dessa bolha que é o mercado pet. Combinado? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Até lá!